Minha biblioteca é a representação da minha alma e da minha mente, então ela é um caos. Aqui, por exemplo, estão os que eu li esse ano. Eu criei uma nova categoria, porque eu me perdia nas leituras, eu não sabia o que eu tinha lido no ano. Uns livros comidos por cachorro, a Middlesex, que eu amo. Meu cachorro comeu, literalmente meu cachorro comeu. Cabeça do Santo eu acabei de terminar, terminei anteontem, tô órfão. Achei lindo, assim, achei uma das coisas mais bonitas que eu li em muito tempo. Quero ler os outros da Socorro Racioli. Eu e o Renan é o homem que eu amo, vale a explicação. A gente decidiu morar em casa separada. Meio que nem Rita Lee e Roberto Carvalho. E isso implicou em divisão da biblioteca, que eu não tinha pensado. Então a biblioteca tá completamente cheia de banguelas, assim, ela tá com buracos, eu percebi que eu tinha livro ruim e ele tinha livro bom, essa coisa da partilha foi muito literariamente interessante, assim, eu perdi muito. Então muitos dos livros que eu li não estão aqui, porque estão com o Renan, que virou meu vizinho, mora um quarteirão daqui. E muitos dos livros que eu mais amo não estão aqui também, porque eu gosto tanto que eu quero disseminar, assim, eu quero passar pra frente e eu dou livro ninguém dá livro. Eu empresto livro, mas eu esqueço de cobrar, então ninguém nunca devolve. Então os meus livros prediletos, se você perguntar da vida, eu não tenho os meus livros prediletos na minha biblioteca, porque estão todos com alguma outra pessoa. Renan ama Sally Rooney, então tinha uma coisa do casal também de birra, assim, de às vezes quem gosta muito de uma coisa, o outro não pode gostar. E daí foi o primeiro livro que eu li da Sally Rooney e eu amei, assim, eu não achei que fosse me pegar. E ele tinha gostado? É o que ele menos gosta dela. Mas é o único que eu li dela, então eu gostei o suficiente para terminar, sei lá, 500 páginas desse catatal e foi super tranquilo, assim, foi uma semana feliz. Esse aqui, que muita gente leu, eu só fui ler agora a trabalho, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é sobre como redes sociais e hiperconectividade estão mudando o cérebro das crianças. É assustador. Se você quer perder, se você ainda tem alguma esperança no mundo e quer perder ela, esse fina camada de esmalte, para ler esse livro, assim, é divulgação científica, então ele pega todos os estudos que existem sobre efeito de rede social em autoestima, sobre efeito de rede social em nível de suicídio, sobre efeito de rede social em doença mental e acende esse alerta talvez não seja por aí, assim, talvez não seja tão simples quanto a gente pensa. Você pegou um pouco do momento em que a internet ela parecia algo muito brilhante, exato, o futuro era um admirável mundo novo, assim, e agora acho que a gente está começando a se dar conta. Acho que nós não estamos caindo ainda não. A gente ainda acha que é uma coisa Acho que a queda vai ser íngreme e breve, mas a queda não começou. Porque agora sim as pessoas estão botando as manguinhas de fora. Agora sim, dono de rede social está dizendo o que veio. E está dizendo, vou dar golpe sim, onde eu quiser, literalmente, textualmente. Agora essa manipulação está ficando mais clara e esse vício e os efeitos que internet e rede social estão no cérebro estão conseguindo ser descritos porque precisa de tempo. Você não sabe qual efeito aquela tecnologia nova vai ter até a primeira geração crescer com ela. O que eu faço em rede social hoje em dia é quase leitura, porque eu recebo história das pessoas que elas me mandam e eu leio e respondo eventualmente, mas não é que eu tô lá vendo uns vídeos que eu não pedi pra ver, não. Eu pedi pra ver aquilo, eu vou me divertir vendo aquilo, porque assim, eu tento dosar muito meu uso de internet no sentido de tô lá exposto a qualquer coisa que vier e vão me mostrar várias luzinhas bonitas pra eu ficar hipnotizado e eu vou ficar aqui 2 horas sem fazer nada. Não, isso comigo eu nunca tive, assim, eu não consumo rede social, parece uma relação meio egoísta, mas eu não gosto de ficar vendo stories. Você tá no bloco do Baixo Augusto, que bom pra você, assim, eu não tô. Venero a Mari Salomão Carrara, a árvore mais sozinha do mundo eu li ano passado, achei uma das coisas mais interessantes da perspectiva de uma árvore, né? Ela não mente no título. Isabela Figueiredo, qualquer coisa que ela lançar eu vou ler, qualquer coisa, assim, acho um dos maiores autores de língua portuguesa, eu realmente gosto muito da escrita dela, assim, acho lindo, lindo, lindo. Tiago Ferro também gosto muito, Fernanda Torres e o melhor título de romance a ser publicado no Brasil, A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que é uma frase da Fernanda Montenegro, O Vento Vazio da Marcela Dantes. É muito lindo. Eu conheço a Marcela antes de saber que ela é escritora, daí comprei O Vento Vazio e achei um dos livros mais bonitos, assim, pra mim tá junto com A Cabeça do Santo, que mostra que tem produção atual muito boa no Brasil, assim, tem muita coisa boa sendo escrita. Fiquei completamente apaixonado, uma história tristíssima, uma história belíssima, é uma história que só poderia acontecer no Brasil, porque envolve energia eólica, usina eólica que é mal planejada e daí é deixada para trás, e o que acontece quando é deixado para trás, não só com a estrutura, mas com as pessoas que foram junto com a estrutura. Ela pegou um tema que parecia super árido e super tópico ali de um momento do Brasil e transformou num romance belíssimo, uma das melhores coisas que eu li
li esse ano. Eu tô lendo todo dia de manhã, eu acordo e eu leio Victor Eringer em jejum. Eu leio um poema do Victor Eringer antes de fazer qualquer outra coisa. Assim, eu vou pra varanda, tomo um café e leio um poema dele. É meio Minutos de Sabedoria, lembra? A gente abre e lê um e segue adiante. Porque eu acho lindo e tô tentando aprender a ler poesia assim. É uma coisa um pouco de disciplina e um pouco de prazer. Porque eu não sou de pegar um livro de poesia, sentar e ler inteiro, de fio a pavio. Então eu falei, cara, vou começar a acordar, ler e vou fazer disso um hábito pra minha vida. O meu avô é o futuro. O pai do meu pai era meio maluco. Era assim que os jornais do Rio de Janeiro falavam dele. Naturalista considerado meio maluco. Ele vivia em um sítio, enfurnado num fim de mundo chamado São Pedro da Serra, uma aldeiazinha no interior do Rio. Montanhas, mato desbotado do sol, cheiro de água doce. Quando preciso decidir algo importante, vou para São Pedro e fico horas olhando a água corrente. Todas as minhas decisões foram erradas, mas ainda confio na água. É muito lindo. É muito lindo. São meus únicos exemplares de Ricardo e Vânia, porque eu não tenho livro meu nenhum também. Porque quando sai uma tiragem nova, uma edição nova, eles mandam um pacote com 10, 15, só que eu imediatamente dou embora. Porque a regra é, eu nunca tenho um livro meu. É isso, às vezes as pessoas querem, sabe? Às vezes alguém me escreve no Instagram falando, pô, eu queria muito ler, não tenho dinheiro. Ou você encontra alguém na rua, eu pratico o desapego. E o Ricardo e Vânia foi o primeiro? Foi meu primeiro livro. Eu estava com 29 anos e decidi sair do jornalismo, pedi demissão do jornal onde eu trabalhava e fui escrever roteiro para televisão, de humor. Daí alguém me escreveu dizendo o Fofão da Augusta está internado no Hospital das Clínicas. Porque eu já tinha dito no Facebook, na época do Facebook, que eu queria muito entrevistar essa figura de São Paulo que ninguém sabia o nome, chamavam do apelido Fofão da Augusta, que era bem maldoso. Daí uma desconhecida me escreveu, eu levanto do almoço de Páscoa, vou com a minha mãe para o Hospital das Clínicas visitar ele, que está como paciente desconhecido, e a gente investiga a vida dele por ali 8, 9 meses e faz um texto bem grande que saiu no BuzzFeed. O texto viraliza, vai super bem, e daí uma editora me chama para conversar. Porque até então eu já tinha mandado um manuscrito para um monte de editora e só recebido não. Foi Ricardo e Vânia em 2019, A Casa, a História da Seita de João de Deus em 2020. Daí 2021, se não me engano, sai Rainhas da Noite em áudio, que ele sai primeiro em áudio. 2022 sai Elke, 2023 sai Rainhas da Noite em papel. Mas agora eu tô faz 2, 3 anos sem escrever um livro. Na verdade tem um pronto na gaveta que eu não posso lançar por questão contratual, questão de firma, assim, às vezes as firmas decidem a nossa vida, assim, mas tem um pronto que é a biografia de um grande brasileiro vivo, acho que o maior brasileiro vivo. Brasileiro de que área? De que... Cara, um grande líder, é um grande líder, é uma grande eminência, assim, é uma das pessoas que mais tem poder no Brasil, mas a gente não pensa nela como uma pessoa das mais poderosas. E muito da minha produção veio da internet. O podcast A Coach sobre a Cate Torres é um fenômeno da internet. E agora ele vai sair em inglês nos Estados Unidos. É um fenômeno que só existiu por causa da internet. Uma influenciadora que consegue começar a traficar as seguidoras dela para morar com ela nos Estados Unidos e explorar ela, é a internet. É um conto de fadas ou um conto de horror da internet. Então acho que tem uma relação que eu amo a internet, eu dependo da internet, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então eu também não sou da pessoa que fala, não, é um horror, tem que voltar para o mundo offline. Não dá pra ser ingênuo, assim, é saber usar bem, é não dar um celular na mão de uma criança de 7 anos e falar, tá, ó, fica aí no TikTok só por 8 horas. Cara, acho que eu voltei pro Sedaris, sabia, David Sedaris, comprei tudo dele, pra ser sincero, eu não tinha terminado de ler, daí agora, recentemente, eu voltei a ler o diário deles, eu não sou muito de ler diário nem carta. Mas os deles são geniais, assim, os dele é inacreditável que alguém tenha vivido tudo que ele viveu. Ou que alguém consiga encontrar na vida coisas tão interessantes quanto ele consegue, porque acho que a vida dele é tão... Ele cata lixo, né? Você sabe que o hobby dele é catar lixo na estrada. Hoje em dia, ele não trabalha, ele fica catando lixo na estrada. Que é uma coisa meio de se expor, que eu me identifico um pouco, assim. Eu acho que você encontra boas histórias na vida se você tá aberto para elas. E para estar aberto para elas, você precisa estar na rua, conversando com gente que você não conversaria de outro jeito. E o jeito que ele encontrou é milionário. Um dos autores mais vendidos dos Estados Unidos, hoje em dia ele mora na Inglaterra e cata lixo na estrada. Todo dia ele passa 4 horas catando lixo na estrada. É Mártir, do Kaveh Akbar, que eu quero muito que saia no Brasil em breve. O Kaveh Akbar é um poeta americano bem famoso de origem iraniana. Daí esse é o primeiro romance dele. Ele conta a história de um moço que nasce no Irã e vai morar nos Estados Unidos e se pega nessa colisão de mundos, assim. Como é que ele odeia os gringos se ele é um gringo? Ele mora com o pai dele, que é iraniano, que se fode de trabalha 20 horas por dia para conseguir sustentar ele nos Estados Unidos, e a mãe dele foi morta num atentado
cometido pelos Estados Unidos no Irã. Então é uma sinuca de caçapa entre identidades, assim, é uma pororoca de identidades e todas as questões que ele tem, e termina... É o fim mais bonito de livro que eu li. Li o livro do Almodóvar, que acho que é o primeiro livro do Almodóvar, O Último Sonho, achei lindo também. Comprei isso aqui, comecei a ler e não tanquei, não fui adiante. Chama O Cheiro Dele Depois da Chuva. É um livro de um francês sobre a vida e a morte do cachorro dele. Eu amo cachorro, eu sou obcecado por cachorro. Então quando eu vi, eu já peguei, li até a página 23, chorei de soluçar no Uber e vou deixar para um momento que eu esteja melhor da cabeça para ler. Mas é lindo, assim, ganhou prêmio e tal. Francês, né? Ele é meio rocambolesco, ele é meio parnasiano, mas cachorro. Então são, pra mim, funções opostas. Francês não gosto, cachorro gosto, a gente se encontra no meio. E esse aqui que eu ganhei ontem, de uma moça que vai no mesmo café que eu não sabia que era escritora, e ela não sabia que eu era escritor, e daí ontem ela chegou e falou: com licença, posso te dar uma cópia do meu livro, Soroca, da Angela Marciage? Uma dedicatória bonitinha, eu ganhei na rua. Eu acho que eu sou um leitor muito tardio. Eu comecei a ler por prazer com, sei lá, 15, 16, talvez 17 anos. Até então eu só li o que eu era obrigado e tinha uma relação horrorosa. Tinha uma relação de obrigação com leitura e com literatura. Daí eu fui ler Menino Maluquinho, velho, já muito velho. Não era um livro para alguém da minha idade, assim, era um livro para alguém de, sei lá, 9 anos. Eu fui ler com 16 e me apaixonei. Para mim, livro é para bater, assim, eu não tenho livro como um objeto de adoração, sim, mas não tenho como um objeto intocável. Assim, para mim, livro pode ter marcação, tudo bastante combalido, todos acabados, porque eles andam comigo na rua, eles molham, porque eles ficam junto com a toalha de natação. Livro didático de turco, para criança. Por algum motivo específico? Eu morei na Turquia, eu falo um pouco de turco, daí eu decidi reavivar. Kediveh Kurtlar, que é o carneirinho e o lobo. Chega aí, minha capacidade de leitura chega aí, minha alfabetização chega em, tipo, um livro de crianças de 5 anos. Fúria Travesti eu comprei na Argentina e é genial. Um livro de ensaios. Comprei porque o prólogo era da Camila Sousa Vichada, que eu também passei por uma obsessão e li todos de uma vez quando eu conhecia, antes de conhecer ela na Flip. E é um livro de ensaios trans, maravilhoso. Botar eles de pezinho pra ter uma dignidade. Tem um óculos embaixo. Puta que... Eu não sei onde as minhas coisas estão. Esse rato era um rato que eu tive realmente. Deixa eu tirar o óculos de Chico Xavier. Esse rato eu realmente tive, daí ele morreu, era um rato de estimação. Daí uma amiga mandou fazer uma reprodução dele em pelúcia. E daí meu cachorro despedaçou a reprodução dele em pelúcia. Eles são mini cachorros, assim. Eles são inteligentes, eles são leais, eles são carinhosos. Você só precisa passar pela arrebentação do nojo, né? Porque a primeira relação é meio nojo, porque ele tem um rabo muito longo e o rabo passa em você, assim. Mas depois que você se acostuma, é só alegria. Isso aqui é só decorativo, assim, meu escritório é só decorativo, vocês vão ver. Tem um monte de óculos em cima, um livro de mulher pelada. Esse livro é um bafo, inclusive, de mostrar. Que é um livro de uma fotógrafa que morava aqui na maior casa de São Paulo. E ela pegou uma fortuna uma época e contratou todos os artistas do Brasil para fazer nus dela que nunca vazaram. É um absurdo esse livro. E é meio desconhecido, assim, que acho que se uma coisa dessas fosse pra internet, as pessoas iam enlouquecer, porque são pessoas que teoricamente nunca posaram nuas. A Elke. A da Elke é super... Porque a Elke era muito pudica, né? Ela era muito tímida, ela não era pudica, ela não tinha moralismo nenhum, mas ela em si não gostava de ficar pelada. De ser vista nua. Então o nu da Elke é um dos poucos que não é nu no livro. E ele vem numa caixa de madeira, é um achado, assim, eu nunca vi pra vender. Daí um amigo da Elke me deu de presente, fiquei super feliz. Então, mas meu escritório é decorativo. Como eu tava dizendo, eu não escrevo aqui, eu preciso de caos pra escrever. Eu escrevo de lugar público. Então eu escrevo de estação de metrô, escrevo de café. Caneta, celular. Eu tenho um computador de $80 que tá comigo há 6 anos e é indestrutível. É tipo um Pense Bem da Tectoy, que só tem Word. Ele não tem mais nada. Então, ele não quebra, se eu for roubado, não é tão ruim, e tudo fica na nuvem, assim que você escreve. Eu tenho manias, assim, estádios de mania literária, assim, acho que passei pela Lisa Tadeu, também li tudo que ela publicou, passei pela Lingma, melhor livro de conto que eu li em 10 anos. Eu entro em obsessõezinhas, assim. Pode ser que eu me obceque pela Sally Rooney, pode ser que eu me obceque pela Socorro Racioli, porque eu amei os 2 livros. Então, vamos ver qual vai ser o próximo que eu vou comprar, meio sem querer, e daí engatou, já era.
Daí eu preciso ler tudo que a pessoa publicou. Daí eu fico livre de novo para conhecer novas pessoas. Eu entro numa monogamia com a autora. Exato, então eu só vou conseguir depois que eu zerar.